Então, nós vamos dar início à nossa live e a gente sempre começa com a oração. Então, quero convidar você que está aqui assistindo a gente também a rezar invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós rogai que por nós recorremos a e vós. recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tá aqui no comecinho, antes de você entrar, não sei se você viu, eu estava um pouco dando uma apresentação para o pessoal sobre o assunto da live, e eu estava dizendo para eles que esse é um tema muito importante, que eu sinto que há uma grande desinformação cá para nós, um pouco proposital, sobre esse assunto, né? Então, tem gente que não gosta de falar, tem gente que gosta de falar o errado, e tem gente que não gosta de ouvir. E isso comigo e contigo não vai dar certo, porque É nós verdade. gostamos de falar, nós falamos o certo e vocês vão ter que escutar. Exatamente. Porque a. E aí, então, apresentando para vocês um pouco o Dr. Rubens, que para mim é o Rubinho, Pode né? me chamar também de Rubinho, viu, pessoal? Fica à vontade aí. Rubinho, deixa eu até te dizer uma coisa, eu conto para o pessoal um segredo nosso. Qual você? Ah, pode contar, pode contar. Gente, eu tenho uma história com o Rubinho. Vocês terem ideia como a gente se conhece há muito tempo. A primeira pessoa a se confessar comigo na minha vida foi o Rubinho. Então, a Verdade. primeira confissão do sacerdócio foi o Rubinho. O irmão dele foi a primeira pessoa que eu dei comunhão depois de padre, que é o doutor Alcineto, né? O cara É. é top. Hoje em dia era uma criança, né? E o Rubinho foi a primeira pessoa a confessar. Foi uma comédia, né? Aquele dia, os dois brigando para ser. Foi, a gente estava discutindo quem é que ia se confessar. Aí a Alcineto disse, a minha mãe falou assim, né? Não, como a Alcineto foi o primeiro a comungar, então o Rubinho vai ser o primeiro a se confessar. E a Alcineto vai ser o Me segundo, lembro, né? foi esse prato, né? E Aí ele eu peguei ficou no bem sono. variado. Não foi? Tu lembra disso? Lembro, Aí eu lembro. peguei E no eu sono, lembro aí que ela ele foi ficou me com acordar e raiva, ele acorda. ficou com raiva. Acorda Esse pra é o ler. Rubinho, Rubinho. E para convencer ele, cara, tu já fez a primeira comunhão que eu dei foi tu, deixa eu terminar essa primeira confissão, velho. Briga, né? Pô, Mas foi bom porque a gente nunca vai esquecer disso, né? É verdade. Tu continua contando as pessoas que tu confessa? O Padre Léo, pessoal, vou contar aqui pra vocês. Ele era verminoso de um jeito que ele tinha um Verminoso. caderninho. Olha, o Ele, pessoal não sabe o que é esse dialeto nosso do Ceará, não. ele era tão empolgado que ele tinha um caderninho que cada pessoa que ele confessava, ele botava um tracinho e ia contando. Né? Que nem Tu o tem ainda prisioneiro, isso? tá fazendo a conta dos dias que tá preso. Ele é um prisioneiro, é verdade. Cara, eu acho que no primeiro ano eu fiz isso durante um ano. Depois eu deixei. Mas eu não lembro, mas assim, eu acho que no primeiro ano foram. Ixi, cara, agora você me pegou, mas eu acho que foram 10 mil. Olha aí. Então agora já. Foram quantos anos já, hein? 19. Fazem 19. 19 anos da minha primeira confissão. Quando o Fez Padre agora, há Léo pouco tempo. quando o Padre Léo foi ordenado, eu fiz uma música para ele, não foi? Tu lembra? Ah, cara, inclusive foi no saxofone, foi? Foi. Cara, linda aquela música, cara, linda. Agora eu não lembro, não. Também não Mas lembro, eu, não. eu, Eu eu só lembro que teve, mas eu não lembro também, não não. gravamos, não, naquela época a gente não tinha muito celular, essas Não tinha coisas. smartphone, essas coisas. O celular do Padre Léo era aquele pequenininho da O Nokia, que eu celular jogava o existia, a jogo gente da não tinha, serpente. não tinha smartphone. Eu era viciado naquele joguinho da serpente, da cobrinha, era legal. Era. Mas, bom, então tá. A Vamos parte aqui começar? nada a ver com a live, Vamos né? começar, então? Nada a ver. Então, só para vocês terem uma ideia, como faz anos que eu conheço o Rubinho, né? É. E então,
eu estava falando, acho que vou repetir o que eu estava dizendo, né? Que este é um assunto importante, e eu acho importante, Rubinho, como um médico católico, né? Então, assim, um médico verdadeiramente católico, praticante, né? Uma pessoa que ama a sua fé, que ama a igreja, e que está dentro da doutrina da igreja. Inclusive, se vocês não seguem o Rubinho, pode seguir lá. Como é o teu perfil lá, Rubinho? É Rubens arroba o quê? Rebouças. É Rubens Rebouças underline. Rubens, Rubens Rebouça, underline. E ele fala de vários assuntos, né? Mas acho que tem focado mais na bioética, né? Que eu acho que bem da área dele. Mas tem muita coisa sobre doutrina social da igreja que pouca gente ou quase ninguém fala na internet. E o Rubinho fala muito sobre isso, eu acho também isso importante. Pena que a gente não é muito interessado nesse assunto, mas é um assunto muito importante que ninguém fala, É né? verdade. Mas vamos ao que interessa. E aí, Vamos. você viu as perguntas que o pessoal fez, né? Muita pergunta Vi sobre muitas a perguntas. casa. Inclusive, eu queria saber se tu quer propor aqui algum estilo de conversa ou se eu começo falando aqui e a gente vai. Cara, eu acho que você podia introduzir aquela questão do casamento, né? Da função. Acho que você já deve estar pensando em falar isso, né? Não, É, eu tenho mais ou menos um roteirinho das vai palestras, das seguindo coisas que eu faço aí, sobre aí isso, e a aí tu gente vai vai. interrompendo, a gente vai, né, construindo. Isso, Então, exatamente. pronto. Então, pessoal, boa noite. Para a gente falar da anticoncepção, né, do pecado da contracepção, a gente precisa primeiro entender um pouco sobre o matrimônio, né? E falar do matrimônio, a gente vai falar também um pouco do ato conjugal. O ato conjugal, que é a relação sexual, né? Às vezes a gente fala numa terminologia que talvez as pessoas não entendem, né? Então, o ato conjugal, que é a relação sexual, ela tem dois significados. Tem o significado unitivo, que é a união do casal, e tem o significado procriativo, que é justamente a possibilidade, a capacidade de dali surgir uma nova vida, né? E é uma graça, né? Nós somos co-criadores com Deus, porque no momento em que o homem coloca o espermatozoide, a mulher coloca o óvulo, Deus coloca a alma, né? Então, nós participamos da criação de uma nova vida, né? De um ser humano, de um novo indivíduo, né? E aí a gente poderia explicar o que é um indivíduo, mas em outro momento a gente explica. Mas, então a gente tem os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriativo. Certo? Então quer dizer, Rubinho, que toda relação sexual ela tem que engravidar? Não, não é isso. Mas todo ato conjugal, toda relação sexual, ela deve sim estar aberta à procriação, estar aberta à vida. Porque o ato de amor, que é a expressão do ato conjugal, ela não pode ser egoísta, não pode ser fechada. João Paulo II ele fala um negócio muito interessante em um discurso em Puebla, em 79. O Padre Léo já deve ter lido esse discurso de Puebla. Mas ele falando sobre a família nesse discurso, viu? Aqui tem uma briga dos cachorros lá fora. Ele falando sobre a família nesse discurso, ele fala uma coisa que você acha que saiu da boca de Deus, que ele diz assim, ó, o relacionamento no seio da Trindade, ela é um relacionamento familiar. Deus é uma família, que na sua essência divina, você encontra a paternidade, você encontra a filiação e você encontra a essência da família, que é o amor, que é o Espírito Santo. Então, claro, eu não estou usando as palavras dele aqui, as dele são muito mais bonitas do que essas, mas eu estou querendo dizer que o amor, ele não pode ser egoísta. Então, o amor do pai para o filho, o amor do filho para o pai, gera, né? Daí provém o Espírito Santo. Da mesma forma, o amor entre o homem e a mulher deve estar sempre aberto a uma nova vida. Então deve sempre engravidar? Não. Porque, por exemplo, uma mulher, depois que ela tem a menopausa, ela pode continuar tendo relação com o marido dela. E ela vai engravidar daquela relação? Não. Então aquela relação é ilícita? Também não. É uma relação lícita. Um homem que teve câncer na próstata e retirou a próstata, agora não consegue mais gerar filhos também, porque fechou ali o canal seminal, alguma coisa. Ele pode ter relação com a esposa dele? Pode. Mas daquela relação não vai sair nenhuma vida. Mas não foi ele que fechou ali a vida. Então, um homem, por exemplo, que não tem
espermatozoides suficientes, né, que tem o sêmen estéril, ele pode ter relação com a esposa, mas aquela relação não vai gerar vida, mas não foi ele que impediu a relação de gerar vida. Quando o homem e a mulher, eles de alguma forma, eles tiram o significado procriativo do ato conjugal, a Marília vai passar ali atrás, quando... Marília é a esposa do Lubinho, tá, gente? Pra quem não sabe. A Marília é minha esposa. Quando do ato conjugal, o homem ou a mulher tiram o significado procriativo, eles tiram a natureza do ato conjugal. Então, eles estão cometendo ali um ato antinatural. Por ser antinatural, trata-se da concepção, é um pecado contra a natureza. Para vocês terem, já para começar aqui, para a gente ter uma Logo, um noção, pecado grave. para vocês terem noção da gravidade do pecado da contracepção, eu vou comparar com outro pecado contra a castidade, que é, por exemplo, a fornicação. A fornicação... Tá sem som aí, viu, gente? Faltou o som. Sai e volta. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Vini, Sai. tá aqui na Hilux. Tá aqui na Hilux o som. Desliga o Bluetooth. Voltou? Voltou, chiqueira, cara. O Bluetooth botou o som lá para o carro, né? Não, sabe o que é? É porque a Marília ligou o carro. Vocês estão escutando agora? Então, o Bluetooth levou o som pro carro. Aí o Bluetooth ligou, Eu não tinha escutado, É isso que eu tô falando. isso, É isso aí. Mas eu desliguei o Bluetooth aqui e funcionou. Joia. Pronto. Você está falando, voltou na hora do pecado da fornicação. Pronto, eu vou comparar o pecado da contracepção com o pecado da fornicação. Se eu der alguma imprecisão aqui, o Padre Léo me corrige ou acrescenta. O pecado da fornicação é um pecado contra a castidade também, que é quando duas pessoas têm uma relação sexual sem serem casadas. Ele é um ato, a relação sexual que elas têm é um ato natural, mas elas, por exemplo, não são casadas ainda, são um casal de namorados, mas é um ato sexual antes do momento certo. Então, essa questão temporal torna esse ato pecaminoso, mas é um pecado contra a reta razão. Não é um pecado contra a natureza. O pecado do adultério, ele também é um pecado contra a reta razão, porque é um ato natural, mas com uma pessoa que não é a sua esposa. É um pecado contra a reta razão. Já o pecado do ato homossexual, do ato entre homossexuais, ou o ato da contracepção, ou o aborto, são pecados contra a natureza. Entendeu? Então, objetivamente falando, o pecado da contracepção, ele é mais grave do que o pecado do adultério ou da fornicação. Claro que aí entram questões subjetivas, que podem atenuar ou agravar os atos, mas, objetivamente falando, você tem aí a comparação, só você entende a gravidade do pecado da contracepção. Então vamos lá. O ato sexual, ele precisa estar aberto sempre dentro do seu fim unitivo e do seu fim procriativo. Se você retira o fim procriativo, você está cometendo o pecado da contracepção. Quer complementar alguma coisa aí, Padre Léo? Tu respirou assim? Não, eu estou só olhando os comentários. Tá certo. Então, vamos lá. Na Bíblia, às vezes tem muita gente que veio do protestantismo, ou que ainda traz uma mentalidade protestante e diz, mas a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? A Bíblia condena a contracepção no Gênesis. Sabia disso aí? Lá no Gênesis, tem o filho de Jacó, Judá. Ele tinha três filhos. Né? O primeiro era o o segundo era o Onã. E o terceiro... Onan. Aí tem o pecado do onanismo. Exatamente. Sabe? Então, sim. Então, existia lá na tradição judaica, a lei do levirato, que significava o quê? Que se o homem morria e ele era casado,
e se ele morria sem deixar filhos, a sua esposa teria que, o seu irmão, melhor dizendo, teria que casar com a esposa dele, né, com a cunhada. Só ter um filho para dar continuidade ao nome dele. Exatamente. Então, foi o que aconteceu. O morreu. E o Onã, o Judá disse, agora você casa com a esposa, né? Para poder você gerar uma descendência para o seu irmão. E eu vou até ler aqui, eu deixei aberto esse trecho aqui para ler, se você me dá licença. Ele diz assim, ó. O primogênito... Peraí, calma. Aqui. Onã, vai a mulher do teu irmão e cumpre com ela o teu dever de cunhado, suscitando uma posteridade ao teu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado dele, mas de para efeitos jurídicos. Foi o que ele fez. Ele, toda vez que se unia à mulher, derramava por terra, para não dar posteridade ao seu irmão. O que ele fez desagradou o Senhor, que o fez morrer também. Ou seja, ele praticava com a mulher o coito interrompido. E aí, por isso, Deus o castigou, Deus o fez morrer. E aí daí surgiu o pecado do onanismo, né? Que ainda é um termo que se utiliza hoje, embora mais conhecido seja de fato o coito interrompido, né? Então, a Bíblia já condena a separação, né? A dilaceração do ato conjugal, retirando o fim procriativo e permanecendo só o fim unitivo. Mas existe outra explicação sociológica sobre isso, que é o seguinte: o casamento, o ato conjugal, ele tem as suas dois significados, né, que eu falei. O significado procriativo e o significado unitivo. O significado unitivo é o bônus, né, a união do casal, é o prazer. O significado procriativo é o ônus. Né? Não que os filhos não deem alegria, Deus me defenda. Eu tenho 2 filhos, quero muitos mais, e eles são a alegria da minha vida. Mas filho fica doente, filho é gasto, filho se vacina e tem reação, de noite chora para dormir, acorda de madrugada. Então, filho tem as dificuldades naturais da vida. E aí, o que é que a gente faz? A gente recorta e retira o ônus e quer ficar só com o bônus. Isso aí é próprio do homem moderno, né? Desejar os fins, mas não os meios, né? Desejar o prazer, mas não o sofrimento que leva aquele prazer. Quer ganhar dinheiro sem trabalhar, por exemplo. Isso é próprio do homem moderno, né? Quer ganhar dinheiro sem trabalhar, quer ir para o céu sem fazer esforço. E por aí vai. É típico também do brasileiro, mas isso é do mundo moderno como um todo, né? Mas o brasileiro quer dar o jeitinho, né? Então, quer ganhar na loto, mas não quer fazer um esforço. Então... Isso. Eu li essa semana um livrinho, me esqueci o nome do autor. O nome do livro é Constância. Ele diz assim, o homem ele deve se olhar para o cume e se agarrar às cordas que o levarão ao cume, mesmo que elas lhe firam as mãos. Querer não só os fins, mas também os meios. Né? Legal. A família, dentro da espiritualidade familiar, os filhos eles são também um meio de santificação dos pais. Né? Então, não se pode separar o ato unitivo do significado procriativo do ato conjugal. Pois bem, a igreja sempre condenou isso. Mas aí eu queria, Padre Léo, se você me permite, extrapolar um pouco o nosso tema para falar, antes de falar sobre a contracepção, pílula, etc., falar um pouco sobre os métodos naturais, inclusive para fazer um alerta. Pode ser? Meu objetivo claro, para isso a live. Meu objetivo aqui não é gerar escrúpulos. Eu acho que a pessoa mais importante na internet chama-se Padre Leonardo. Porque o que a gente vê de consciência defeituosa nesse mundo não está no gibi. Né? Desde a consciência dos dois lados, escrupulosa, para os 2 lados, né? Não está no gibi. Então, longe de mim querer gerar escrúpulo, mas é importante que se diga um pouco sobre os métodos naturais. Então, eu vou trazer um pouquinho a história dos métodos naturais só para vocês entenderem, certo? Como deve ser delicada a utilização e como deve ser uma coisa que a gente precisa se debruçar sobre isso, não de forma leviana. Então, vamos lá. Seguinte, no início do século XX, um médico japonês
com o objetivo de fazer com que as mulheres que não conseguiam ter filhos tivessem filhos, ele criou um método de observação que era baseado nos ciclos anteriores. Ele tentava prever quando seria o período fértil da mulher, para que ela tivesse relação naquele dia e engravidasse. Então, o objetivo dele não era que as mulheres não tivessem filhos, é que elas tivessem, as que não conseguiam ter, certo? O médico japonês, ele não era nem católico. O nome dele era Kiyosaki Ojino. Então, o objetivo dele era auxiliar casais. Ele criou, então, um método rítmico. Apareceu depois um médico católico, e aí ele utilizou esse médico católico, utilizou esse método para dizer, ó, se nesses dias as mulheres podem ter relação, nos demais dias elas não vão engravidar. Então, dessa forma, ele começou a utilizar os métodos naturais para que as mulheres não engravidassem. Né? Um médico católico. Porque naquela época, talvez, com o advento dos anticoncepcionais, ele queria, então, que os católicos, né, a visão limitada dele, né, que os católicos não utilizassem a contracepção artificial. Então, ele propôs essa possibilidade de descobrir os dias em que a mulher está fértil para poder ela não ter relação naquele dia e não engravidar. Ele tinha uma boa Ô, intenção. Vinho, essa mais ou menos qual foi essa época aí? Você sabe dizer? Começo do século XX. Tá, mas eu já tinha contracepção no começo do século XX? Já não tinha pílula. Artificial? A pílula, eu vou chegar já na história da pílula. Mas Que a pílula não necessita, né? já tinha o látex, né? Já tinha o coito interrompido desde o Gênesis, né? Desde o Gênesis, né? Então, mas a pílula não tinha mesmo, certo? Então, apareceram outros médicos, especialmente católicos, que trabalharam, pensaram métodos naturais para evitar a concepção. Médicos, né? E até um padre, né? Que foi o padre Hildebrand, que tentavam impedir que os católicos utilizassem os métodos artificiais, que esses já haviam sido condenados pela igreja, né? Como os naturais ainda não haviam, então eles tentavam aí, né, ver se dava certo os métodos naturais. E aí esse padre Hildebrand, que também era médico, criou o método da temperatura basal, né, que é um método ainda hoje utilizado. Uma mulher compra um termômetro que tem 2 dígitos, 2 casas decimais, e todo dia ela mede a temperatura. No dia da ovulação, a temperatura dela sobe. Então, ela vai anotando todo dia a temperatura dela, com 2 dígitos. No dia que a temperatura sobe, é o dia que ela está ovulando. Então, se ela tiver relação naquele dia, ela vai engravidar. Né? Como há uma curva, então, quando começa a subir a temperatura basal, aí já se sabe que ela pode estar entrando no período fértil. Né? Isso vai servir tanto para a mulher conseguir engravidar, mas vai servir também para, se for justo, naquele momento, evitar que engravide. Claro que não é um método que é muito seguro, porque a mulher pode ter uma febre, né? Ou então o dia pode ser muito quente, ou na época que ela está menstruada pode ser mais frio, e aí acaba que dá para dar uma bagunçada. Mas foi uma tentativa de um médico católico também. Aí chegou um personagem mais importante, o Dr. John Rock. O Dr. John Rock, ele fundou lá nos Estados Unidos uma clínica, que era a Clínica Rítmica Americana. E o objetivo dele era exatamente ensinar o método rítmico para os casais católicos, viu? Ele era um cara católico, um médico, tinha o objetivo de ensinar o método rítmico para os casais católicos. Essa mentalidade da contracepção entre os católicos, utilizando os métodos naturais, fez com que esse mesmo John Rock criasse a pílula anticoncepcional. Entendeu? A pílula anticoncepcional foi criada por um médico católico. Que coisa, hein? Foi. Ele primeiro utilizava os métodos naturais. Vocês entendem que a igreja não tinha se pronunciado ainda, né? Isso, exatamente. Tanto que a Humanae Vitae de Paulo VI, quando ela veio cortar, né, porque o Paulo VI ele gerou uma certa comoção, porque ele permitiu o debate lá dentro do Vaticano e ficou todo mundo, será que ele vai autorizar isso? Né? Ficou aquele todo mundo ali no limbo, esperando
E aí o debate acontecendo lá. Quando ele escreveu Alma Vitae, que reafirmou a doutrina da Que nem Caixa o Papa Francisco, né? Deixa a galera falar. isso, que nem O Papa quando ele Francisco faz a reafirmou a mesma doutrina coisa. da Caixa Conube, quando ele reafirmou a doutrina de Pio XII. Então, foi o que aconteceu? A galera ficou louca. E o próprio John Locke, obviamente, ele saiu da igreja, né? Quando aconteceu isso. Foi? Mas, vejam, uma consequência extrema do método natural dentro da mentalidade contraceptiva foi exatamente a criação da pílula anticoncepcional. Para vocês verem como não é uma coisa natural, né? Então, a contracepção, ela é filha dos métodos naturais utilizados com a mentalidade contraceptiva. E o aborto, ele é filho da contracepção. Então, tudo é Eu uma acho que vai agravando, né? exatamente, tudo é uma consequência. Não estou dizendo aqui que os métodos naturais são ruins, nem que são proibidos, né? Mas eles também não são louváveis, eles são permitidos e tolerados pela igreja, né? Seguindo alguns critérios que a gente vai falar aqui. Exatamente, seguindo alguns critérios. E esses critérios, Paulo VI fala deles de uma maneira muito superficial na própria Humanae Vitae. Quem fala deles bem é o Papa Pio XII, em uma locução que ele fez em 1958. Inclusive, Padre Léo aqui, se por favor, quando virar Papa, lembre-se de canonizar Pio XII. Certo? Pio XII, ele é o pai da Pode bioética deixar. católica. Vocês sabiam? Papa Como Pio é? O Papa Pio XII, ele é o pai da bioética católica. A gente nem se lembra, a gente pensa que começou com Paulo VI, né? Ou então com Pio XI, mas o Papa que mais se pronunciou a respeito da bioética e deu todas as diretrizes que ainda hoje a gente utiliza foram Pio XII. Então, vamos lá. Os métodos naturais. Antes de eu entrar na pílula, os métodos naturais, eles podem ser utilizados, primeiro, quais são eles? O mais conhecido é o Billings, né? Aí depois tem o da temperatura basal, tem o do ciclo rítmico, tem os aplicativos hoje em dia, o Persona e outros aí, Natural Cycles, né? Que ajudam a identificar o dia fértil. Mas eles podem ser utilizados dentro de 3 requisitos, né? São 3 requisitos que, preenchidos os 3, você pode utilizar os métodos naturais para evitar a gravidez, certo? Então vamos lá. Quais são os 3 requisitos? Naturais, né? Que fique bem claro que em nenhuma hipótese os métodos artificiais podem ser utilizados para evitar a gravidez. Para deixar Para bem evitar a claro isso, né? gravidez. Porque aqui, só um parêntese, Rubinho, as pessoas, pela mentalidade escrupulosa, elas identificam o pecado no objeto e não na intenção. Então, por exemplo, a pílula é pecado, o comprimido, assim, né? Assim, o comprimido, isso aqui, gente, é vitamina, tá? Eu não tomo anticoncepção, não. O comprimido é pecado. Então, é como se o objeto fosse pecado, entendeu? E o objeto é um objeto. É. É o que é que você faz com ele? Eu posso usar para desentupir a pia. Eu posso usar para Por dar exemplo, aula. eu posso comprar uma caixa de anticoncepcional para mostrar para vocês os efeitos colaterais dele, né? E não vai ser pecado. Exatamente. Então, a mentalidade, cuidado com esse escrúpulo, né, gente? Por exemplo, eu não estou dizendo que é certo ou errado, você vai falar, mas o médico passou para espinha. Ou então a simpatia, a pessoa pega anticoncepcional e faz uma pasta e passa na cara. Já vi coisas assim parecidas. Ah, eu estou em pecado mortal porque eu tomei anticoncepcional. Não. Então, entendam, né? A contracepção é pecado, de modo artificial. Aí o Rubinho vai falar agora que de modo natural, em algumas condições, não é pecado. Quais Isso. são essas condições? Pronto. Os 3 requisitos devem ser cumpridos, não só 2 dos 3, nenhum dos 3. Tem que ter os 3 requisitos. O primeiro, o motivo deve ser grave e deve ser moralmente proporcional. O que é que significa isso? Significa que é uma razão legítima, né? E essa razão, primeiro, ela não pode ser causada pelos cônjuges. Segundo, ela não pode ser querida pelos cônjuges, ela é uma circunstância externa, né? Não pode ser uma escolha dos cônjuges. Depois eu vou dar exemplos aqui para ficar mais claro.
E o terceiro não pode ser uma coisa inseparável do próprio cumprimento não pode ser uma coisa natural da gestação, digamos assim. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Nós estamos muito pobres. Então, isso é um motivo para que a gente espace as gravidezes utilizando o método natural. Certo? Isso aí é uma possibilidade. Aí vamos analisar se é um motivo legítimo. Nós somos muito pobres porque nós não trabalhamos, passamos o dia assistindo televisão. A pobreza, ela foi causada pela indisposição para o trabalho. Então, foi causada pelos cônjuges. Outro pecado, que é a preguiça. Não é legítimo nesse caso. Por quê? Porque Nesse caso, né, gente? Tô vendo porque o pessoal já pega, né? Tá dizendo que todo pobre é preguiçoso. Não tô falando isso. Pelo amor de Deus, né? Não é, exatamente. Eu estou dizendo, nesse caso em que a pobreza foi gerada pela indisposição para o trabalho dos cônjuges, então a pobreza não se torna, nesse caso, um motivo lícito. Um outro exemplo, porque nós moramos dentro de uma Kombi, que nós somos aventureiros e gostamos de viajar pelo mundo. E é muito ruim ter criança nessa circunstância. Mas morar numa Kombi foi uma decisão do casal. Então, essa instabilidade não pode ser alegada como um motivo legítimo. Certo? Estou dando exemplos aqui aleatórios. Mas só para que vocês entendam que a gravidade... Reais. Mas reais, porque eu conheço gente assim, que mora numa Kombi, que vive viajando e não quer ter filho porque quer curtir as viagens. Exato, mas nós gostamos muito de viajar. Ou então, um outro exemplo. A mulher falando, eu quero trabalhar, eu quero ter uma carreira. Né? Eu não estou dizendo que é errado a mulher trabalhar. A mulher pode sim trabalhar para ajudar o sustento da casa, né? Para ajudar no sustento da família. Isso quando for necessário. Né? Mas se isso for alegado como uma causa para não ter filhos, então essa causa não é legítima. Né? Se a mulher diz, não tem jeito, meu marido não ganha o suficiente, eu tenho que trabalhar. Entendeu? E aí, nesse caso, se os outros requisitos forem preenchidos, tudo bem, pode-se utilizar o método o método natural nesse momento. Eu vou dar até um exemplo aqui para ilustrar, Rubinho, de uma coisa que me chamou muita atenção. É a última pessoa que o Trump colocou como ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Uma mulher que tinha 7 filhos. Quer dizer, a pessoa está num cargo, um dos cargos mais altos do país mais rico do mundo, né? Uma coisa, a Suprema Corte Americana, não é o Brasil, não, né? Americano. E é uma mulher. Para a Suprema Corte Americana com o STF, né? Não, pelo amor de Deus, né? Não vamos fazer uma injustiça dessa, né? E é uma mulher e 7 filhos, uma escadinha, um monte de filhos, né? Essa é uma coisa, você dá prioridade à maternidade, e dando prioridade à maternidade, você pode, inclusive, ser ministro da Suprema Corte Americana. Exatamente. Não tem problema. Então, para dar um exemplo também aqui, o marido que não quer trabalhar, uns exemplos que eu tinha anotado aqui para usar. O marido que não quer trabalhar ou que trabalha mal e que por isso não possa sustentar os seus filhos, por negligência ou por acomodação, não é uma situação legítima. Ou então, por exemplo, uma mulher que tem uma doença que é tratável, mas que ela não trata porque é acomodada, porque é preguiçosa, por exemplo. E isso também não é legítimo. Mas Porque quer arranjar uma desculpa, né, também, né? Porque quer arranjar uma desculpa, por exemplo. Exatamente, mas eu não posso porque eu tenho uma doença tal. Mas por que você não trata? Né? Tem doenças tratáveis e quando a doença é tratável, o problema é revertido, cessa a justificativa, né, digamos assim. Então, o primeiro requisito é esse. Precisa ser uma causa grave e proporcionada. Primeiro requisito. Segundo requisito, a causa ela deve cair em uma das 4 situações aceitas. E onde é que estão essas 4 situações? Nesse discurso Pio XII que eu falei. Quais são as 4? Causa médica, a causa eugênica, a causa econômica e a causa social. Está tudo lá no discurso de 20 de janeiro de 1958. Certo?
A causa médica, a causa eugênica, a causa econômica e a causa social. Vamos entender aqui um pouquinho da causa médica. Causa médica é um diagnóstico médico legítimo que indique grave perigo para a saúde ou vida da mãe ou para a nova gestação. Essa causa pode ser, inclusive, permanente. Se a causa for permanente, a utilização do método natural para não ter filho pode ser permanente também, até a menopausa da mulher. Não é ilícito, não. Por exemplo, a mulher teve uma última gravidez com risco altíssimo, que colocou em risco a vida dela, né? E uma nova gravidez pode agravar essa situação. Ou então, a mulher tem uma doença que, com a idade, a doença foi se agravando, e aí agora, uma gravidez nesse momento pode levar a ter uma sua própria vida. Nesse caso, a causa médica está justificada. Se for uma causa que não seja tratável, né, dentro daquele primeiro ponto, é uma causa justificável. Um outro exemplo, uma mulher tem histórico de complicações em gestações e uma próxima gestação tem a possibilidade de ser fatal para ela. É uma possibilidade médica também. Uma causa pontual. A mulher está se recuperando de uma cirurgia ou se recuperando de um câncer. E aí, nesse momento, ela não pode ter filhos. É uma causa médica legítima. Mas essa aí logo vai passar. Quando passar o tempo da recuperação, quando passar o tempo do pós-cirúrgico. Então, o marido tem uma doença grave que não pode trabalhar para poder sustentar os filhos. É uma possibilidade também. É uma causa médica legítima. Mas aí, nesse caso da causa médica, especificamente, os moralistas dizem o seguinte. Os moralistas são os estudiosos da moral católica. Não é o pessoal ruim, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, os estudiosos da moral católica dizem o seguinte: é importante, nesses casos, nessas situações médicas, sempre procurar uma segunda opinião médica. Porque o julgamento de um médico, ele pode estar equivocado. Né? Você pergunta para um, né? Depois você pergunta para um outro. Né? Quanto melhor o médico, menos infalível ele vai se arrogar. Então ele não vai achar nenhum problema em você perguntar para outro. Não, pergunte, ele vai confirmar o que eu estou dizendo. Se ele acha que está certo. Se ele é um médico inseguro ou que sabe que está ensinando uma coisa errada, ele vai até se ofender se você disser que vai procurar uma segunda opinião. Né? Isso aí é a regra. Eu sou médico, eu sei como é a vaidade dos médicos. Então, o médico tem segurança do que está dizendo, ele diz, não, pergunte para o outro. Pode perguntar, vai lá. Entendeu? Então, ele diz isso. Né? O cara se garante, né? O cara se garante. O cara, quando ele tem tranquilidade, ele diz, não, vá, pergunte. E se ele confirmar, se ele não confirmar, a gente discute ou pergunta um terceiro, né? Por aí vai. Mas nessa situação médica é importante que se pergunte uma segunda opinião, tá bom? Causa médica. A segunda causa é a causa eugênica. O que é a causa eugênica? Ela acontece quando se tem quase absoluta certeza que a gravidez trará ao mundo uma criança fisicamente ou psicologicamente deformada. Certo? Seja por exemplo, parentesco dos pais, seja por problemas genéticos de caráter hereditário, seja por outros filhos que já nasceram nessas condições. Né? Isso é uma causa eugênica. A igreja nunca... Vou dar um exemplo, Rubinho. Aquela doença que falta uma enzima e a pessoa tem problemas respiratórios e que que dá em casais brancos, né? De raça branca. Sabe qual é o nome dessa doença? Não sei de qual tu tá falando, mas tá falando do albinismo? Não, é porque eu conheço, tem um casal amigo meu que tem esse problema, que a criança falta uma enzima e ela tem uma propensão muito grande a ter problemas respiratórios. E é muito comum que os filhos nasçam com essa propensão. Então, ter um, dois, três filhos, legítima. um pega no outro. É uma causa eugênica legítima. Ou então, por exemplo, um casal que teve 2 ou 3 filhos já com um problema genético, né? Eles são proibidos de engravidar? Não, de jeito nenhum. Né? A igreja autorizaria, por exemplo, que eles utilizassem a pílula nessa situação para não engravidar? De jeito nenhum. A igreja autorizaria que eles utilizassem camisinha para engravidar? De jeito nenhum. A igreja autorizaria o aborto caso engravidassem?
de jeito nenhum. Pior ainda. Mas, os métodos naturais, indefinidamente, para não engravidar, a igreja, nesse caso, autorizaria. Certo? Porque o método natural, ele é, em essência, diferente dos métodos artificiais. Ele não retira o fim procriativo. Ele está aberto à vida. Só que se utiliza do ato conjugal no momento em que a mulher tem uma probabilidade menor de engravidar. Né? Que é no período em que ela está infértil. Mas ele não é totalmente fechado, até porque existem inúmeros relatos de mulheres, né, que disseram, eu tinha certeza que eu não estava fértil naquele dia e engravidei. O próprio Bento, nosso filhinho, foi assim. Não que a gente estivesse querendo não engravidar, mas a gente teve o ato conjugal no dia em que a gente achava que a Marília não estava fértil, e estava, e o Bentinho está aí, né, dormindo. Então, o ato ele não é completamente fechado à vida, né? A probabilidade de engravidar diminui. Muito embora ele é mais seguro do que, por exemplo, camisinha. Né? A camisinha tem um sucesso de 85%. E o Billys, quando bem feito, ele tem um sucesso de 98%. Ou seja, bem mais que a camisinha. Né? Então, a causa eugênica é essa. Isso aí é interessante você falar, porque as pessoas confiam mais na camisinha do que no Billings. Rapaz, ó, a camisinha, ela é distribuída por aí, simplesmente, qual é o mote da distribuição de preservativo? É o combate a quê? AIDS. AIDS, né? DST. Não, DST, mas principalmente a AIDS. Começou com AIDS. Então, assim, a camisinha, ela tem uma taxa de sucesso de 85%. Significa que 15% das relações sexuais que acontecerem naqueles 6 dias de fecundidade da mulher, que são no máximo 6, durante o mês inteiro, ou seja, 15% das mulheres que utilizam camisinha como método contraceptivo engravidam, e é porque ela só tem 6 dias no mês para engravidar. Já o vírus, o HIV, ele é 450 vezes menor do que o espermatozoide. O espermatozoide, ele é muito maior do que o vírus HIV. Espera que a gente está recebendo uma visitinha aqui. Ei, filhote. Olha, pede a benção pro Padre Léo. A benção? Deus te abençoe. Saudade, cara. Manda um beijo. Hã? Padre Léo. Padre Léo. A benção, Padre Léo. Você lembra de mim? Deus te abençoe. Eu sou o Guido. Eu tenho uma figurinha contigo, cara. Cabrito. Certo, então, pessoal, esse é meu filho mais velho, o Guido, tem 2 anos. O mais novo é o Bentinho, tem 4 meses. Então, onde estava? Me desconcentrou. Sim, o HIV, ele é muito menor do que o anticoncepcional. O HIV, ele é muito menor que o espermatozoide. O espermatozoide, só a cabeça do espermatozoide é 300 vezes maior do que um HIV. Ou seja, Nossa. se 15% das vezes, se 15% das mulheres que usam camisinha como contraceptivo engravida, o HIV passa livremente dentro da camisinha, do látex da camisinha. Simplesmente, o HIV não se previne com camisinha. Inclusive, o único país, até hoje, que fez uma campanha efetiva de combate à transmissão do HIV foi exatamente Uganda, nos anos 2004, por aí, que é quando... Eu não me lembro exatamente qual foi o ano, mas eu me lembro que nos Estados Unidos o presidente era o Bush, George Bush, porque eu me lembro que foi ele que financiou a campanha lá em Uganda. Né? E foi a única campanha até hoje no mundo inteiro que foi efetiva. Mas por que foi? Qual foi o segredo dessa campanha? Porque eles basearam a campanha na promoção da abstinência sexual para os solteiros e da fidelidade conjugal para os casados. E assim eles conseguiram reduzir a transmissão de HIV. Obedeça a Deus que você não morre. E a distribuição, como é? Obedeça a Deus que você não morre. Nem nessa vida, nem na outra. Exatamente. E o mais interessante é que você não vê isso em canto nenhum, né? Nem você vê isso sendo divulgado na mídia, nem você vê isso sendo repetido. E nem você vê as ONGs que combatem a AIDS
promovendo esse tipo de campanha, porque não promovem mesmo. Então, aqui no Brasil, quando se diz que a mortalidade de HIV caiu, não significa que a transmissão caiu. Significa que os remédios estão mais efetivos e o tratamento é mais precoce, etc. Mas a transmissão continua adoidado, né? Certo, então pronto. Vamos lá na causa eugênica que eu estava falando e abrir esse parênteses gigante. Eu sou assim, pessoal. Eu abro parênteses dentro de parênteses dentro de parênteses. Primeira Ó, causa é a causa tem umas médica. perguntas aqui que o pessoal fez. Como é? Tem umas perguntas aqui que depois a gente vai colocar para você responder, tá? Certo. Deixa eu perguntar uma coisa. Tu tirou os comentários, foi? Percebi agora. Não, não, tirei porque estava aperreando demais. Mas aí tem as perguntas aqui, que aí eu coloco na hora Beleza. que você quiser. Então pronto, ó. A terceira causa, né, possível para o método natural ser usado licitamente é a causa econômica. Ele diz o seguinte: é uma situação real e concreta que obriga os esposos a perceberem que os seus meios econômicos são insuficientes para assumir as despesas que acompanham a chegada de outro filho. Repito, não é que a igreja proíba eles de engravidarem, certo? Não é que a igreja louva eles não engravidarem. A igreja tolera que eles espassem as gravidezes para melhorar a sua situação. Mas me vem à memória brevemente aqui Santa Catarina de Sena, que era pobre, paupérrima, 23ª filha de uma família, sabia? Na verdade, ela era gêmea, né? Santa Catarina de Sena. Então, ela era a 23ª e a irmã dela era a 24ª. Né? E foi uma pessoa... Ou vice-versa. Hã? Ou vice-versa. E foi uma pessoa tão importante para a história da igreja, Santa Catarina de Sena. E a outra que eu me lembro aqui é Santa Elizabeth de Subiros, né? Que é uma santa também. Subiru. Como é que fala? Subiru. Subiru. Santa Elizabeth de Subiru. Que é uma santa também. Nasceu numa família paupérrima. Inclusive, dentro da história dela, na biografia dela, se conta que houve lá na cidadezinha onde ela morava um roubo de trigo, né? E aí o pai dela foi acusado de ser o ladrão, foi preso, e aí depois disso não conseguia mais emprego. No final ele foi inocentado. Mas aí sabe por que ele foi acusado de ter sido o ladrão? Porque assim, só uma pessoa pobre, tão pobre que nem eles, seria capaz de roubar uma coisa tão barata como trigo. Quer dizer, eles eram miseráveis. E mesmo assim, a família teve Santa Elizabeth, e Santa Elizabeth foi tão importante, né, na história da igreja das aparições de Nossa Senhora lá em Lourdes, né? Então, a causa econômica, ela não é definidora, ela é uma possibilidade em que a igreja tolera. Ah, mas eu não vou poder pagar o melhor colégio, em Fortaleza tem colégios agora que cobram R$3.000 por mês. Ah, mas eu não vou conseguir pagar R$3.000 por mês de colégio para os meus filhos se eu tiver mais filhos. Então, bote eles no colégio mais barato. Ou faça como o pai aqui, vem morar no interior. Educa em casa. Hã? Educa em casa também. Pode ser. Né? Tem essa opção. Mas a causa econômica é uma possibilidade. Eu queria só assim, também, vocês estão entendendo, né, gente? Porque existe uma concepção na cabeça das pessoas hoje que elas têm que dar um luxo para os filhos que eles não tiveram. Ah, eu não tenho condição de dar tênis da Nike, celular para os meus meninos, a gente não vai poder passear na Disney. Assim, a pessoa quer dar um conforto. Isso não é um critério, né? Não é critério, né? O critério é o que é essencial. Para poder dar um quarto para cada um, por exemplo, né? Ou tem um carro que caiba todo mundo. Ah, eu quero comprar. O carro tem que caber todo mundo, porque não é esse o critério. O critério é se criança vai passar fome. Você vai passar fome, né? Realmente não vai ter o que vestir. Mas mesmo assim, o Rubinho está falando, existiram na história da igreja santos que foram tão pobres, tão pobres, tão pobres. E nem por isso. Foram tão pobres que era lícito que os pais se abstivessem de tê-los, né? Assim, seria, né? Teria sido lícito. Teria sido, né? Mas graças a Deus que eles não fizeram isso, né?
Porque senão a gente não teria o santo que a gente tem hoje. Nem tudo que é lícito deve ser feito, né? É lícito é o que não é condenável, só isso. Mas é assim, a gente divide as necessidades básicas, não, as necessidades de uma pessoa, né, materiais, especialmente falando, em 3 níveis. Existe aquilo que é necessário, que é casa para você morar, que é roupa para você vestir, que é comida para você comer. É o necessário. E existe aquilo que é acima do necessário, é o que é digno. O que é digno para uma pessoa não necessariamente será digno para outra. Por exemplo, o Padre Léo, ele é padre. Então ele precisa usar um sapato preto que seja pelo menos limpo, né? Já o Felipe trabalha aqui na minha roça. O Felipe não precisa de um sapato que nem o do Padre Léo. O Padre Léo tem que ter mais dinheiro que o Felipe para comprar um sapato melhor. Entendeu? Eu sou médico, mas eu não sou juiz. O juiz trabalha de paletó, eu não trabalho de paletó. Então o juiz precisa de dinheiro para comprar um paletó. Eu não preciso, basta um para mim. O juiz trabalha todo dia, ele precisa ter mais de um. Eu tenho um que eu uso uma vez na vida quando tenho um casamento. Então eu não preciso ter mais um paletó. O digno para o juiz é mais do que o digno para mim. E assim vai. Né? Existe o necessário, existe o digno, e aquilo que está acima do digno é o supérfluo. E aí, quanto ao supérfluo, a igreja é muito clara. O supérfluo não te pertence. Então, quando você vai decidir se a sua condição de ter filho ou não, você tem possibilidade, você não tem, você tem que pensar no necessário. Eu consigo dar para os meus filhos o necessário? Casa, comida e o que vestir? Eu não preciso pensar na Disney, não preciso pensar no tênis, não preciso pensar no relógio de marca, nem no iPhone. Não preciso pensar nisso. Isso não é necessário. Isso talvez não seja nem o digno para ele, talvez seja supérfluo, né? Para você, inclusive. Então, isso não deve estar dentro da sua análise. A análise dentro da causa econômica para vocês passar gravidezes é se você vai ter o necessário para dar para os seus filhos. Por exemplo, se você mora num barraco, né, que quando chove entra água, nesse momento talvez você possa, na verdade, espaçar as gravidezes, até você melhorar um pouquinho. Se você mora numa casa que só tem um cômodo, que dorme você, sua mulher, os filhos, todo mundo junto, talvez nesse momento você possa passar as gravidezes até você arranjar uma casa que tenha mais cômodos para você botar os meninos do lado, as meninas do outro. Se você tem filhos que já estão chegando na adolescência, mas que estão tudo dentro do mesmo quarto, homem, mulher e tudo, talvez seja o momento de você dar uma passada para poder arranjar um quarto para os homens, um quarto para as mulheres, e por aí vai. Mas isso aí é o necessário, né? O essencial. E aí você vai analisar essa possibilidade dentro do essencial e não do supérfluo, né? O que mais? A última causa é a causa social. Então aqui a gente nem entrou, meu Deus, vai fazer 1 hora já de live. A gente nem entrou ainda. O que é que a gente vai fazer? Vou correr, né? Então vou lá. Você vai fazer o seguinte, você vai terminar essa parte aí e eu vou lhe passar as perguntas mais práticas, que eu acho que o que você falou, tá bom? Então, só para concluir. Então, dentro dos métodos naturais, eu tenho a causa médica, a causa eugênica, a causa econômica e a última causa, a causa social. O que é a causa social? O que não é a causa social, primeiro? Superpopulação, que hoje dizem, tem a superpopulação, não é mais para ter filho. Isso não é uma causa social, isso aí é uma falácia, é uma mentira. Em outro momento, depois eu explico. Os tempos modernos, os tempos mudaram, as necessidades são outras. Isso não é uma justificativa social. A crise do mundo contemporâneo também não é uma causa social. O que é uma causa social? Um casal que está de mudança, uma guerra, uma catástrofe natural, né? Uma pandemia pode ser considerado sim. Mas se a gente levar em conta... da pandemia. Pois é, mas se a gente levar em conta que a Covid, por exemplo, ela praticamente não atinge criança, então não faz diferença uma criança mais ou menos. Né? Então, se fosse a gripe espanhola, eu até diria que sim. Mas a Covid não é. Então, pronto. Então, essas são as causas que se encaixariam em causas legítimas. E a terceira coisa, o terceiro requisito é que a decisão por
abster-se nesse momento e espaçar as gravidezes, ela deve ser mutuamente acordada e deve ser possível, sem risco de pecado a ambos os cônjuges. Ou seja, se um dos cônjuges diz, oh, não vou aguentar, no dia que você está fértil, a gente tem que namorar, tem que ter o ato conjugal, porque senão eu vou arranjar no meio da rua. Né? Isso aí é um risco de pecado para o marido. Então, nesse caso, não é lícito você bater o pé e dizer que vai fazer, que vai espaçar. Tem que ser sem risco de pecado para os cônjuges. Então, basicamente, essas são as três os três requisitos para licitamente utilizar os métodos naturais para não engravidar. Pio XII, nesse discurso, ele diz assim, os métodos naturais utilizados de forma ilegítima, de forma incorreta, eles são um grande flagelo para as famílias católicas. Então, é uma coisa que a gente deve estar sempre atento. São realmente um grande flagelo, porque é um pecado. Né? É um pecado você está fugindo da obrigação do matrimônio. Tá bom? Então, rapidamente, a igreja traz, Paulo VI, na Humanae Vitae, traz a definição para a anticoncepção. Ele diz o seguinte, anticoncepção é toda ação que, em previsão do ato sexual, ou seja, preservativo, diafragma, pílula, injeção, que é colocado em previsão do ato sexual, durante a sua realização, ou seja, o onanismo, né, o coito interrompido, ou então durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, ou seja, a lavagem vaginal, que se faz depois da menstruação, da relação para não engravidar. Pelo dia seguinte. Pílula do dia seguinte, etc. Se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Então, essa é a definição que São Paulo VI traz na Humanae Vitae. Né? Então, eu já expliquei aqui a diferença entre o anticoncepcional e os métodos naturais, né? Porque um utiliza dos períodos naturais, né, de infertilidade. Então, quando usado licitamente, é lícito, é legítimo. E o outro sempre retira a possibilidade da procriação dentro do ato conjugal. Como é que a pílula do dia seguinte, como é que a pílula anticoncepcional funciona? Que eu acho que isso aqui é um grande ponto que acho que todo mundo tem interesse em saber disso. Dá tempo? 2 minutos. Rápido. Como é que a pílula anticoncepcional funciona, pessoal? Funciona o seguinte. Você tem um ciclo menstrual normal, todo mês, por isso que se chama menstrual. Na mulher, em todos nós, na verdade, existe uma glândula que está bem aqui no meio do cérebro, aqui no meio assim, lá dentro, em forma de feijão, ou em forma de ervilha, do tamanho da ervilha, que é a hipófise. A hipófise solta um hormônio chamado FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele estimula o ovário a amadurecer um óvulo. Né? A glândula joga o hormônio no sangue, o sangue circula pelo corpo, vai até o ovário, lá no ovário estimula um óvulo, o óvulo amadurece e a mulher joga um óvulo dentro da trompa. Joga o óvulo, a trompa captura e joga para o útero, certo? E aí, quando o óvulo é liberado, ele começa a liberar os outros hormônios que vão inibir a atividade da hipófise. Esses hormônios são o estrógeno e a progesterona. E o que é que acontece? No meio do mês, quando a mulher tem a ovulação dela, chega o espermatozoide, excelente notícia. Começa a gravidez. A gravidez começa lá na trompa. O bebezinho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O corpo da mulher, o endométrio da mulher, né, o útero, ele vai formando uma espécie de ninho cheio de vasos sanguíneos. E aí, o embriãozinho, né, o embriãozinho já formado, ele se fixa naquele ninho. É um ninho. Por isso se chama nidação. Vem de ninho. A nidação ocorre por volta do 12º dia. Depois que a mulher engravida, depois que ela concebe. Certo? E aí, se forma ali a placenta, o âmnio, né, o saco gestacional, e ficam liberando esses hormônios que avisam para a hipófise não liberar mais o FSH, porque a mulher está grávida, não está precisando mais ovular. Depois de 9 meses, o bebezinho nasce. Aí a queda dos hormônios é brusca na mulher, né? E o que é que acontece? O que é que o anticoncepcional faz?
você toma um anticoncepcional, que é um comprimidozinho, ou uma injeção que se toma todo mês, ou uma injeção que se toma de 3 em 3 meses. Essa injeção, ela libera estrógeno e progesterona. Os dois hormônios, eles entram na boca, né, no intestino, começam a circular no sangue, e eles passam lá na hipófise e avisam, ó, ela tá grávida, viu? Precisa mais liberar o FSH, não. E a hipófise, ela tá grávida, não sabia. Então vou parar aqui de liberar, porque não precisa mais, né? Ela já está grávida. E aí para de liberar o FSH. Como para de liberar o FSH, a mulher não ovula. Porque o FSH é folículo estimulante, ele estimula o folículo a amadurecer e se transformar no óvulo. A mulher não ovula, portanto não engravida. Só que o que é que acontece? O que é que acontece? Acontece que no começo, quando descobriram a pílula, ela tinha doses altíssimas de estrógeno e progesterona. Então, ela tinha muitos efeitos colaterais. Eu trouxe uma lista aqui para dizer para vocês alguns. Doenças circulatórias, varizes, AVC, tromboembolismo pulmonar, tromboflebite, trombose da veia hepática, infarto, aumento da pressão arterial, tumores no fígado, câncer de mama, problemas psicológicos, depressão, frigidez, obesidade, manchas na pele, cefaleia, dor de cabeça, distúrbio de visão, envelhecimento precoce. Isso são alguns dos sintomas colaterais dos anticoncepcionais, porque era uma dose muito alta de hormônio, certo? Mas a mulher não ovulava. E o que é que aconteceu depois? Na tentativa de reduzir os sintomas colaterais, eles reduziram a dose de hormônios. E existem hoje, por exemplo, um anticoncepcional que é a chamada mini pílula, que ela é só de progesterona, ela não tem mais estrógeno. Porque viram que a maioria dos efeitos colaterais vem de estrógeno. Então, eles vão reduzindo as doses. E o que é que acontece? Acontece que às vezes a mulher ovula, tomando anticoncepcional. Só que quando ela ovula, o que é que acontece? Ela tem um neném? Não. Por quê? Porque ela aborta aquele nenenzinho. Porque a pílula anticoncepcional, ela age por 3 vias. Quem está dizendo isso não sou eu. É a bula dos anticoncepcionais, nas suas versões iniciais. Agora eles tiraram em alguns. Mas você ainda encontra, por exemplo, na bula do ciclo 21. Ele ainda diz isso. A bula do Microvlá, até um dia desse dizia isso também, mas agora não diz mais também. Mas você pegar a bula do anticoncepcional do mesmo, de 10 anos atrás, ele ainda dizia os 3 efeitos. Quais são os efeitos? Inibir a ovulação. Segundo, aumentar a viscosidade do muco cervical, dificultando a penetração dos espermatozoides. E terceiro, impedir a implantação da criança concebida, ou seja, impedir a nidação, ou seja, abortar. Então, as pílulas anticoncepcionais de hoje em dia, a maioria delas não faz a mulher parar de ovular. Pode fazer, mas quando não faz, tudo bem, não vai engravidar. Por quê? Porque não vai ter nidação, vai descer. Ou seja, vai engravidar e vai abortar. Ela não vai ter nem criança, engravidar ela vai. Vai engravidar, ela vai, é verdade. Ela não vai ficar com a criança na barriga, né? Que nem o DIU. O DIU é um método contraceptivo em que a mulher tranquilamente engravida e aborta todo mês. Ele não impede a mulher de ovular de jeito nenhum. O anticoncepcional às vezes impede, mas o DIU não impede nunca. A mulher que todo mês tem a relação, no dia que ela está fértil, todo mês ela vai engravidar, todo mês ela vai abortar. Então, até teve uma pergunta aqui nos meus stories que a pessoa perguntou: qual é o DIU que é abortivo? Todos. Todos. Todo Se DIU é você abortivo. usa DIU, você provavelmente aborta todos os meses uma criança. Todo mês. Todo mês. Falei Não é alguma todo coisa mês, errada? não é todo mês, porque nem todo mês uma mulher que tem ato conjugal com o marido no dia fértil vai engravidar. Pode estar grávida, por exemplo. É. A possibilidade você tem Todo mês de ela pode abortar. engravidar e abortar. Todo mês. Né? E tem mês que até 2 vezes. Porque tem mês que a mulher ovula mais vezes. Então, ela tem a possibilidade de toda vez que ela ovular, engravidar e abortar. Então, para vocês verem como Vocês é grave. entenderam, gente, a gravidade de usar os anticoncepcionais e o DIU? Ouviu? Eu posso abrir para pergunta agora? Pode. Vai. Ó, eu vou colocar as perguntas. Depois eu quero só ler como é que Santo Agostinho falava do da contracepção, né? Que no caso dele, na época, era o onanismo. Mas vai, depois eu falo. Tá. Vou colocar aqui umas perguntas que já fizeram, tá? As perguntas dos stories. Vai.
Você consegue ver? Hã? Você consegue ver aí na sua Não, tela? Então eu vou ler. Quando o homem quer ser aberto à vida e a mulher não concorda, o sexo é pecado, devo me abster? não. O Papa Pio XI, na Casti Connubii, ele fala um negócio muito interessante sobre isso, que é o seguinte: E acho super interessante essa resposta aí, acho legal. tem situações em que uma pessoa pratica o pecado e a outra pessoa sofre o pecado, né? Por exemplo, no caso da mulher que quer, por exemplo, do homem que quer ter relação com camisinha, a mulher não quer, mas ela sofre o pecado, né? Ela não está praticando, mas é importante que nesse caso a mulher sempre diga para o marido que isso está errado, né? Que ela preferia sem, que aquilo ofende o coração de Deus. Então, ela não pode desistir de dizer, mas ela não precisa necessariamente se abster e ela não vai estar pecando. Ele vai estar pecando, né? Mas ela não vai estar, ela E vai ela, estar sofrendo o pecado. isso vale também, gente, para o coito interrompido. Porque Exatamente. quem pratica o coito interrompido é o homem, não a O mulher. homem é. Tá? Então vale também. Vou passar para outra pergunta aqui, tá? Tá. Eu acompanhei um casal, viu? Ah, No caso, o homem do casal, que eles tinham 3 anos de casado e não tinham filhos. Aí ele diz, mas por que você não tem filhos? Não, porque eu sempre tiro. Eu disse, sério? Aí ele, mas por quê? Não, porque ela não quer. Na verdade, ele queria engravidar, que ela queria então nesse engravidar, caso o pecado é dela. e ela que dizia que era para tirar. Então ele tirava. O pecado é dos dois nesse É, caso. no caso é dos dois, mas olha que interessante. Mas eu perguntei, vocês nunca tiveram um ato conjugal completo? Não, nem casados são. O casamento nunca foi nem consumado. Não, são casados, mas o casamento pode ser nulo. É, Pode ser anulado. mas aí agora ela já está grávida. Depois a gente conversou. Graças a Deus. Você evangelizou, né? Hã? Vou ler a pergunta aqui, tá? Vai. Filhos. Ixi, não dá nem para ler. Filhos 4A, 1A, 5M e RN 1 mês. Seria justo usar MOB Ei, T dá para espaçado? entender. Vai devagarzinho, calma. Filhos 4A, 1A, 5M e RN 1 mês. Ó, tem um filho de 4 anos, um de 1 ano e 5 meses, Ah, tá. recém-nascido 1 mês. E no Rio Grande do Norte, 1 mês, é isso? Não, recém-nascido. Ah, tá. Isso. Seria justo usar o móvel para espaçado? Eu acho que depende. Não é uma questão Não objetiva. tem regra, não, gente. Tem que seguir os critérios que o Dr. Rubens falou. Não, não tem assim. Você tem que fazer o discernimento dentro daqueles critérios que ele explicou aqui, não é isso, Rubens? É uma causa legítima, né? No caso, há uma causa médica em questão? Provavelmente não, né? Se tem 3 filhos saudáveis aí de boa, né? Há uma causa eugênica que se justifique? Não, que eu saiba, não está tendo nenhuma guerra aqui, né? Há uma causa social? Não sei, né? Há uma causa econômica? Não sei. Aí você vai ter que avaliar. E vocês vão ter que avaliar se essa causa ela vem da vontade de vocês, se vocês escolheram ela, ou se ela veio circunstancialmente. Se sim, pode passar. Se não, não tem sentido. Deixa eu ver outra aqui, tá? Isso aqui é simples. O uso de anticoncepcionais na juventude, mesmo quando não pecando contra os 6 mandamentos, só para um tratamento. A gente já respondeu essa, né? Vocês entenderam, né? Então não tem nada a ver. O que é pecado é a contracepção, não é o comprimido em si. Olha essa pergunta maliciosa aqui. Então, os casais antigos é que estavam certos, com família numerosa, 10, 12 filhos? Eu tenho uma frasezinha aqui do Catecismo do Matrimônio. Deixa eu ver se eu encontro. É muito Era isso interessante. que vocês queriam escutar? Eles estão certos. É isso que vocês queriam. Sabe se né? O cara só quer saber. Vai, enquanto eu procuro, tu vai para a próxima aí. Vou para a próxima. Aí, viu, gente? Essa pergunta também é muito simples, ó. Meu marido fez vasectomia. Estamos em pecado? Essa aí tem uma observação interessante. Primeiro, se puder desfazer a vasectomia, se ainda não tiver passado 5 anos, e vocês puderem reverter,
pode fazer a reversão. Então, Se nos você não primeiros reverte, 5 anos é possível reverter? dentro de 5 anos, a vasectomia é possível reverter com sucesso, né? Depois de 5 anos, não mais. Mas a laqueadura das trompas, depois de mais tempo ainda é possível. Mas se, digamos, a família não tem dinheiro para reverter, porque a laqueadura e a vasectomia se faz pelo SUS. A recanalização, não. Então, digamos que não tenha dinheiro, Saber, né? né? Interessante, né? O SUS paga cortar, mas não paga ligar, né? Interessante. Digamos que não tem dinheiro para fazer a recanalização, desfazer a vasectomia. E aí, o que é que a gente faz? A sugestão dos moralistas, dos estudiosos da moral católica, é que vocês se abstenham do ato conjugal em um período do mês, como se vocês estivessem fazendo o método natural. Né? É uma forma de se Para ser mais santo, né, gente? Para ser mais santo. É uma forma de você se Vou penitenciar, pensar. né, pelo pecado que você não está conseguindo, né, corrigir, né, pelo erro que você não está conseguindo corrigir. E achei aqui, Catecismo do Matrimônio. O que é que diz o Catecismo do Matrimônio? A obrigação à paternidade não requer de um casal ter tantos filhos quanto seja humanamente possível, como alegam alguns críticos, mas obriga a estarem abertos a receber todos os filhos que Deus enviar, enquanto possam educá-los e criá-los de maneira razoável. Viu? Repete aí, por favor. A obrigação da paternidade não requer de um casal ter tantos filhos quanto seja humanamente possível. Viu, gente? Preste atenção nessa primeira frase. Não é obrigatório você ter tantos filhos quanto possível. Quanto seja humanamente possível. Muito embora eu conheci hoje uma mulher cuja mãe tem 29 filhos. Nem sabia que era possível ter tantos. Humanamente possível, né? Eu também não sabia. Nem sabia que era possível ter tantos. Essa aí é uma coisa. E aí, mais obriga a paternidade, a obrigação da paternidade, obriga a estarem abertos a receber todos os filhos que Deus enviar, enquanto possam educá-los e criá-los de maneira razoável. Porque, então, educá-los e criá-los de maneira razoável. Porque a não precisa obrigação dar do luxo, matrimônio mas também não pode passar fome. A obrigação do matrimônio, né, não é só a multiplicação, como é o nome que fala? A procriação. É a procriação e a educação da prole, o fim primário do matrimônio. Né? Não é só botar no mundo, não. É a procriação e a educação. O dever do matrimônio é gerar e educar a prole. O primário, né? E depois, secundário. Primário. A eles submetidos é a união do casal, né? Etc. Não, eu tô falando com relação à prole, não é só botar um filho no mundo, é botar e educá-los. Exatamente. Educar não é colocar no colégio Parque do Cristo, no GEL, sei lá onde. Educá-los é dar a eles uma educação básica, né? Não só educação de conteúdo, mas educação de virtudes, né? De valores. De virtude, principalmente. Tem muita gente analfabeta mais bem educada do que gente formada, né? Tem outros aí? Mais um aqui. Essa aqui é boa, viu? Essa aqui é boa, eu sei que você sabe essa resposta, você já deu um dia desse que eu achei muito legal. Trabalhar em farmácia é pecado já que vende anticoncepcionais? Aí é a situação da cooperação com o mal. Cooperação, exatamente. Material, formal, próxima, remota. A cooperação com o mal é o seguinte. É impossível não cooperar com o mal de alguma forma. Por quê? Mas não dá aula todinha não da cooperação com o mal, que lembra? É impossível não cooperar com o mal de alguma forma. Sempre, inevitavelmente, a gente vai estar cooperando com o mal. Né? Mas é importante que essa cooperação ela não seja, primeiro, formal, ou seja, você não coopera com a intenção do mal. E segundo, que ela não seja próxima. Uma cooperação que é apenas material, ou seja, materialmente você trabalha numa farmácia e lá se vende anticoncepcional. Né? Pode ser que o anticoncepcional seja só para tratar a espinha de adolescente, né, do grupo de oração. Então, você... Por exemplo, o exemplo que você usou, né, os fabricantes de faca, eles colaboram com assassinatos de presidentes. Exatamente, né? Colaboram materialmente. Mas não tem nada a ver, né?
E os Ou o funcionários, cara, até o funcionário da fabricante de Coel, armas. O fabricante de armas, por exemplo, ele não está colaborando com o mal. os funcionários da Coelce, por exemplo, da Enel aqui no Ceará, eles colaboram com a distribuição de energia para as clínicas de aborto. Mas não quer dizer que eles são todos abortistas, né? Quer dizer que materialmente eles cooperam. Não é uma cooperação formal, então é uma cooperação lícita. Se é uma cooperação material apenas, se ela é uma coisa remota, né, distante, qualquer causa, qualquer motivo lícito justifica, né? E se for uma cooperação próxima, é um motivo grave, né? Motivo grave. Vocês Mas entenderam aí, né, gente? quem não entendeu, entra no meu grupo do Telegram, que eu tenho um áudio lá bem curtinho, explicando bem direitinho isso. Isso é muito legal, gente. É muito simples e é cura de escrúpulos, tá, gente? Vou fazer uma pergunta que está aqui no YouTube, tá? Vou ler aqui para você uma pergunta do YouTube, que a gente Beleza. está ao vivo no YouTube também. Ah, é? Ah, É no certo. Esse nível aqui é outro. Leonardo Costa, meu xará, perguntou o seguinte: é recomendado? Eu acho interessante, Rubinho, porque aqui vai entrar uma questão médica, que é uma questão que eu não saberia responder, tá? Eu não acho que seja correto isso aqui, e você vai me dizer, mas na minha intuição está errado. É recomendado pelos médicos esperar no mínimo 1 ano e 8 meses entre uma gravidez e outra. não, nada a ver, não. Não acho que seja. Assim sendo, o casal não deve fazer sexo após ter um filho neste período de 1 ano e 8 meses? Na verdade, assim, né? Responde. Já, de cara já tá errado, porque não faz sexo e no outro dia nasce, não, a criança, né? Nasce 9 meses depois só. Então, já de cara. Quando engravida? É, Quando engravida? então, de Você cara, vê que já cairia de 1 ano e 8 meses, já cairia para 1 ano e. Aliás, para 11 meses, né? Mas a mulher que amamenta, que ela só mas a amamenta. primeira premissa está certa? Tem Não, duas não premissas tá aqui. certa. Não tá certa. Aí eu vou Já falar. está errado aí, gente. Pronto. É recomendável pelos médicos esperar no mínimo 1 ano e 8 meses entre uma gravidez e outra. Primeiro Vou conselho que eu dou dividir. para você, Vou e o dividir a Rubinho resposta. procure outro médico, que esse teu aí está errado, ou então você está maliciando a pergunta. Vou dividir, deixa eu dividir a resposta. Vamos lá. Se o parto for vaginal, parto normal, parto natural, pode engravidar no dia seguinte, tá de boa. O parto Porque vaginal, Deus fez assim, viu, gente? Deus fez assim. com uma semana, de parto vaginal, com uma semana, o casal já pode voltar a ter relação. No parto vaginal. Aí os médicos, A por questão do prudência, resguardo, as senhoras antigas, elas levavam isso muito interessante, que a própria natureza, elas tinham o resguardo, né? O resguardo, eu me lembro que minha bisavó durava 1 mês, e que a mulher andava devagarzinho, antes de ficava mais Cristo, deitada. né? Hã? Antes de Cristo, tua bisavó tá dizendo aí. Gaiata. Não, século passado. Século passado não, século retrasado. Não, ela nasceu no início do século XX. Mas eu tenho um avô meu que nasceu no século XIX. Meu bisavô nasceu no século XIX. Nasceu no ano que o Flamengo nasceu, em 1895. Sim, pois deixa eu explicar. No parto vaginal, a mulher, o casal já pode voltar a ter relação depois de uma semana. Né? Mas, hoje em dia, para efeito de prudência, os médicos recomendam 15 dias. O parto vaginal, o parto natural, né? Na cesárea, realmente, é necessário dar um intervalo maior, porque o útero foi costurado. Existe uma cirurgia, né? Exatamente. O útero foi costurado, a pele foi costurada. Então, não pode engravidar imediatamente. Antigamente, né? Até pouco tempo atrás, sei lá, até 10 anos atrás, se dava uma margem aí, né? Que era entre 1 ano e meio e 2 anos de separação entre os partos. Mas hoje em dia, já se sabe com bastante tranquilidade que o mais importante não é o tempo de separação entre os partos, mas como está a parede do útero. Então, a mulher pode fazer o exame de segmento uterino, é um ultrassom para ver a largura do útero, né? E se o segmento uterino estiver bom, com 6 meses ela já pode engravidar. Primeiro ponto, né? Essa da recomendação. Segundo ponto, uma mulher que só amamenta, que é o mais indicado,
né, ela tem pelo menos aí uns meses de anovulação. A mulher quando tem um bebê só, a mulher quando tem neném, e o neném só suga o peito da mulher o tempo todo, né? Para produção de leite, o corpo libera, através da sucção, um hormônio que é a ocitocina. A ocitocina inibe a liberação de FSH, da hipófise. Então, a mulher não ovula também. Aí, quando o bebê começa a comer outras comidas, né? Começa a tomar aquelas frutinhas, não sei o quê, que ele começa a mamar menos, aí a inibição começa a ser menor e aí, com o tempo, a mulher volta a ovular. Então, a anovulação depois do parto, dependendo da mulher, se for disciplinada, pode durar até 8 meses de anovulação. Então, nem que queira, não engravida porque não ovula. Aí faça as contas. 8 meses. Aí, se ela engravidar, ainda vai ter mais 9 meses. Isso. Aí já deu quantos aí? 8 mais 9, 17. 1 ano e 5 meses. Né? Pois é, já está quase nos Mas aí você 8 vai dizer, meses. mas eu conheço uma mulher que só dava de mamar e engravidou depois de 4, 5 meses. Existe. Mas então a gente não vai pela exceção, a gente vai pela regra. Né? E, de toda forma, o que é importante não é o tempo de distância entre uma gravidez e outra, mas o espaço, o tamanho do segmento uterino. Que isso aí se faz no exame de ultrassom e vê, o segmento uterino tá show de bola, pode engravidar. Entendeu? Deixa eu fazer outra pergunta. Pode. Pessoal, se vocês estão gostando, dê um joinha aí para a gente ver, tá? Porque a gente já passou do horário, se vocês quiserem, a gente fica um pouquinho mais. Porque eu acho legal responder as perguntas de vocês aqui. Eu tô já todo me coçando aqui. Quem não sabe a vida... Como é? Oi? Tô dizendo, eu já tô todo me coçando aqui, as muriçocas estão me devorando. Vixe, então tá, vamos acabar aqui. Vamos dar um gostinho de quero mais. Pode ir de boa. Tô brincando. Quem não se abre à vida corre o risco de ir para o inferno? Certamente. Com certeza. Principalmente se for pelos métodos artificiais, né? Inclusive, vou fazer aqui um comentário. Nem o Papa pode modificar isso que a gente está conversando aqui. Porque isso aqui é direito natural. Né? Do jeito que a igreja não pode acrescentar um livro na Bíblia, do jeito que a igreja não pode acrescentar ou retirar um mandamento ou um sacramento, a igreja não pode modificar o que é a lei natural, que foi escrito por Deus na consciência de cada homem. Né? Então, a igreja nunca vai autorizar pílula contraceptiva, nunca vai autorizar a contracepção, nunca. Isso aí vai ser sempre pecado contra a natureza. Então, gente, vocês prestem atenção, porque o meu pároco me autorizou. Pois é, o seu pároco ele vai para o inferno na sua frente. Mas né? Por quê? Se você não souber. Na verdade, é capaz dele ir e você não ir. Mas, enfim, é verdade. Presta atenção. Porque para nós, Jesus disse no Evangelho, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós, padres, temos a responsabilidade de transmitir a verdade, e não a nossa opinião. Então, se você quer transmitir a sua opinião, você funde a sua seita de fundo de quintal e vai cobrar dízimo do povo. Mas se você é padre, você tem que transmitir a verdade da igreja. Se você não concorda, nem era para você ser padre, na verdade, né? Então, se alguém lhe disse o contrário do que a gente está dizendo aqui, anátema sit. Verdade. Não, mas porque as pessoas querem se apegar porque o padre diz. Tá? Não. O bispo diz, né? Não quis falar porque eu podia ser cortado. Me mandaram essa semana uma pergunta assim, ó. Me mandaram essa semana uma pergunta assim, ó. Um casal de consagrados. Eu sou do Shalom, né? Um casal de consagrados foi falar com o bispo, não sei o quê, e ele autorizou ela a fazer a laqueadura. Ele não pode autorizar. E se ele autorizou, ele pecou gravissimamente. Errados eles de pedir, mas errado ainda o outro de autorizar. De autorizar. Vou ler a pergunta que está aqui, tá? Rocha. Tem alopecia androgenética e o anticoncepcional ajuda a não avançar a queda do cabelo. A igreja aceita?
A mesma coisa do tratamento das espinhas, certo? É um uso para tratamento. Agora sim, hoje em dia, já se entende que esse seu problema aí, assim como o ovário policístico, né? Deve ter tido aí, talvez tu não abriu ainda, mas deve ter uns 500 perguntas de, eu tenho ovário policístico, eu tenho a síndrome do ovário micropolicístico, o tratamento anticoncepcional. Assim como essa alopecia aí, ela não é mais tratada com isso. Ainda é, na verdade, né? Mas daqui a pouco ela vai deixar de ser uma doença dentro do espectro ginecológico, digamos assim, e vai se tornar uma doença metabólica, porque é de fato o que ela é. É uma doença do metabolismo, é uma doença de resistência à insulina. Né? Mesmo a síndrome do ovário, do ovário micropolicístico é uma síndrome metabólica de resistência à insulina. Daqui a uns anos vai mudar de nome, a nomenclatura oficial já está mudando. Então, não se trata mais adequadamente com anticoncepcional, melhor dizendo. Né? Ó, outra pergunta aqui que eu não faço a mínima ideia. Eu vou tentar ler, que eu nem sei ler isso aqui. Existe método natural para tratar endometriose em mulher com refluxo mitral e arritmia? Meu Jesus, o que é isso? Tem várias doenças essa mulher, né? Essa mulher aí, Eu não ela entendi tem nada. endometriose, que é o crescimento do tecido endometrial fora do útero. Né? Isso aí é uma doença que a prevalência está aumentando muito, a endometriose. Né? Mas ela tem outras doenças que não tem nada a ver com a ginecologia, que é a arritmia e o refluxo mitral, né? Então, problema no coração. Se existe um remédio natural para isso? Não. Não existe remédio natural para isso. Para endometriose existe remédio, né? Mas para arritmia e refluxo mitral, não. Tá. Uma pergunta aqui do YouTube. Eu corria risco de morte se engravidasse novamente. Supondo que essa primeira afirmação está correta, né? O marido usava coito interrompido. Eu não tinha essa orientação. É pecado? Não, é pecado ou era pecado, né? Não sei. Bom, a pessoa não sabia, né? A questão da pessoa não sabia, ela entra naquela história do oitavo sacramento, né? Que é a ignorância. A ignorância, ela escusa a culpa grave. Quando ela é uma ignorância não culposa, mas não quero complicar a vida de vocês, né? Porque às vezes a pessoa não quer saber, né? Por Não quer exemplo, se eu não informar. sabia que abortar era pecado. Né? Não, Eu não sabia não que matar existe. era pecado. Não existe uma possibilidade de uma pessoa normal não saber que matar uma pessoa não é pecado. Né? Essa é uma ignorância que não pode ser alegada, digamos assim. Né? Exatamente. Nem o Mas bispo nesse vai poder caso dizer, mas eu aqui, não sabia que não podia fazer laqueadura. Ele é bispo, ele não, não pois pode. é. Então, nesse caso aqui, dessa pergunta da pessoa do YouTube, quero responder isso. A ignorância, quando ela não é culposa, ela te excusa da, da culpabilidade, não do pecado em si. Deixa eu explicar, né? O pecado existiu, você só não vai sofrer as consequências dele porque você não tinha plena consciência do que estava fazendo. Você não pode ser condenado por uma coisa que você não tem culpa do que você fez. Agora, a partir do momento que você tem consciência, então você vai seguir as orientações que a gente está explicando aqui. E no seu Né? caso, se o médico disse que você não podia engravidar, né? E você foi em Risco de outro morte. médico e essa informação for confirmada, então você tem, e se for uma doença não tratável, né? Então você tem aí uma possibilidade de que utilizar os métodos naturais seja legítimo para você e para o seu marido. Não coito interrompido, não camisinha, não anticoncepcional, mas os métodos naturais. A gravidade aqui, a pessoa não perguntou, mas eu posso imaginar, né? Delirar, uma coisa a mais. É que o marido pode não ser cristão, né? Pode não ser um católico praticante. E aí entra naquilo que a gente falou antes, né? A mulher não peca se ela negar
dizer que não preferia que não fosse assim, mas, enfim, Ela vai sofrer o pecado, né? ela vai sofrer o pecado, ela não vai causar o pecado, né? Olha, a gente vai terminar, tá, gente? Por causa do horário. E o meu filho acordou ali também. Eu vou botar ele para dormir. Pois é. É, Isso aqui não é uma pergunta, não. É uma pergunta. E é uma pergunta eu queria até comentar essa pergunta. Vai. A pessoa perguntou: eu vou para o inferno? Vai se você quiser. Eu acho que as pessoas elas brincam com a salvação como se fosse uma coisa assim. Eu acho que gente, Deus não nos pede nada impossível. O que Deus nos pede é possível. Agora, você reza, você pediu a Deus a graça, né? Você se confessa, você comunga. Então, com a graça de Deus, tudo é É. possível. Então, quando você faz essa pergunta, eu vou para o inferno, é porque você não quer Eu fazer acho, nenhum esforço, eu acho primeiro assim, entendeu? que como você falou aí, né? Só o complemento, né? Santo Afonso de Ligório que diz, né? Quem reza se salve, quem não reza se condena. Uhum. Mas a pessoa que está perguntando, eu vou para o inferno, eu acho que ela não entendeu o que é o inferno. O inferno não tem fim, não acaba nunca mais. Então, só a pessoa cogitar isso já é para morrer de medo, já, né? Já é para ficar, é uma coisa Ficar absurda. aterrorizado. Olha, se a gente soubesse o que a gente está falando, cara, a gente trocaria qualquer coisa no universo para não ir para o inferno. Todos os meus bens, tudo que eu tenho, eu considero como lixo em, em, em comparação com a vida eterna, né? Então, tudo que eu tenho é lixo em comparação com a vida eterna. Então, você colocar o inferno como uma opção, não é uma opção, Não é. né? Não é uma opção. Então, é, peça a Deus a graça, né? Então, cara, você está rezando, né? Se você estivesse rezando, nem faria essa pergunta, né? Deixa eu terminar uma última pergunta aqui do YouTube. Thalita perguntou o seguinte: tenho 2 filhos e meu esposo não quer mais filhos e não aceita o billing, só coito. Essa pergunta já foi respondida, Cauã. Você presta atenção que essa pergunta já foi respondida, tá? Ó, fiz laqueadura, tenho 36 anos. Tenho como reparar meu erro desfazendo ele? Ó, eu conheço uma mulher que teve 3 filhos, fez a laqueadura, e aí depois de 10 anos desfez, né? Fez a recanalização. Depois ela teve 6 abortos espontâneos e depois ela engravidou de uma meninazinha que hoje deve ter 10 anos, 10, 11 anos. Ou seja, Bonito, né? deu certo, né? Excelente. É Deu inclusive certo. muito próxima de mim. Mas se você tem possibilidade de recanalizar, pode fazer. Pode recanalizar. Não tem prazo, não. A vasectomia é que tem 5 anos. A laqueadura, não. A laqueadura você pode refazer. Se você não tem condição financeira, ou se você hoje se encaixaria em uma outra situação que se encaixasse o método natural como lícito para espaçar as gravidezes, aí você pode seguir aquela outra sugestão que eu dei, de fazer com o seu marido se abster de ter o ato conjugal no período em que você teria, digamos assim, o período fértil, né? Como forma de se penitenciar. Se você não tem condição de ir refazer. Se você tem, você vai e refaz. Uma outra opção que às vezes eu dou, Rubinho, é a pessoa adotar uma criança. Excelente também. Excelente Eu opção. dou essa opção também. Para quem já abortou, tá? Uma penitência para quem já abortou. Adote uma criança, Ótima criança, perfeito. tá? Vou fazer um último. Olha, o papo é muito bom, dá vontade de ficar muito tempo, mas vou fazer aqui a última pergunta, porque eu acho isso importante, tá? A rocha. Profissional de saúde recomendar camisinha é pecado? O que fazer se somos instruídos a isso? Profissional de saúde. Ah, Profissional de saúde é a o seguinte. objeção de consciência vale no Brasil, Rubinho? Hã? Objeção de consciência vale aqui no Brasil? Mas ela vale. Mas se você souber usar. Que é o seguinte, ó. Tá, explica o pessoal aí, que eu acho que eles não sabem nem o que eu estou falando. Pronto, ó. Na faculdade, quando você vai, digamos, no internato da medicina ou da enfermagem,
você vai rodar lá no posto de saúde ou num serviço de ginecologia. E o que se faz nesse serviço é praticamente aprender a prescrever anticoncepcional. Quando você é um aluno, você está ali, você não manda em nada, você não apita nada. Então, nesse caso, vale a seguinte regra. Prego que se destaca, leva martelada. Então, você não vai brigar com o professor, nem discutir, nem ensinar doutrina para ele. Se você tiver um momento fora da faculdade, você pode. Mas, dentro da faculdade, você não vai fazer isso. Então, porque senão você não vai conseguir nem se formar. Então, prego que se destaca, leva martelada. Você fica, de bico caladinho. Aprende tudo. Quando você chegar na sua vida profissional, você não faz. Eu não faço. Eu sou médico de família. Trabalhei em posto de saúde desde que eu me formei. E não prescrevo anticoncepcional. Eu digo não. Isso aqui é anticoncepcional. Inclusive, quando a mulher vem tomando anticoncepcional para renovar a receita, eu digo, anticoncepcional é veneno, eu não prescrevo isso. Viu? Ela vai em outro, se ela quiser. Mas eu não prescrevo. Entendeu? Às vezes, aí eu explico sobre os métodos naturais, eu digo que é muito mais seguro, eu exalto, né? E não estou mentindo. Os riscos daquelas mulheres, por exemplo, risco de TVP, risco de trombo, risco de infarto, queda de cabelo, câncer de mama, tudo isso que é risco mesmo da mulher, ganho de peso, que a mulher nenhuma gosta de ganhar peso, e anticoncepcional dá ganho de peso, retenção de líquido. Então eu enfatizo os efeitos colaterais e digo, é muito melhor você fazer métodos naturais. E aí vou e explico como é que funciona, e aí teve mulher que já aceitou. Inclusive, nos hospitais que eu trabalho, várias mulheres já tiraram o DIU, depois que eu expliquei essa questão de que o DIU, a mulher engravida e aborta todo mês. Né? Um dia eu estava fazendo uma sutura numa paciente, e aí eu fico puxando assunto. Né? Eu digo, aí, tem filho, não sei o quê, faz o que da vida. E aí, tinha umas técnicas de enfermagem que estavam me auxiliando, e ela disse que, não, eu tenho um DIU. Eu disse, vixe, todo mês tu engravida e aborta, sabia? Ela disse, não sabia não, doutor. Aí a técnica, eita, eu tenho um DIU também. Eu tenho também. Aí pronto, né? A conversa acabou mais ou menos por ali. Salvou 3 almas, né? Quando foi na outra semana que eu voltei, ela disse, doutor, tirei meu DIU, depois daquele dia que você me disse. Quer dizer, uma mulher católica, mas que não sabia. Né? Depois que ela foi instruída, tirou. Entendeu? E isso é muito comum no nosso dia a dia. Muito. Muito. Outra vez eu fiz a mesma conversa, a mulher foi no outro dia e disse, doutor, eu queria tirar meu DIU, o senhor pode tirar? Eu disse, posso na hora. Tirei o DIU dela, pronto. Estou livre. A pessoa não tira, o médico tem que tirar, né? A pessoa não consegue tirar, não. Rubinho, eu queria te agradecer demais. O papo tá ótimo. O pessoal tem muita sede de aprender sobre isso. Eu já pensei aqui um negócio para você fazer aqui comigo, secreto. Depois eu vou te falar o que é. Tá certo. Vai ser um negócio legal que você vai gostar. E, gente, então, se vocês quiserem saber mais informações, vocês sigam lá o Rubinho. Rubens Rebouças. Underline. Rebouças é você cedilha sem C, é só com C, né? Rebouças fica, né? Underline, tá? E aqui nos meus stories tem também, vocês podem ir lá e seguir ele lá e metralhar ele de pergunta lá. Mas quem chegou atrasado, não viu a live, a gente explicou bem, o Rubinho explicou bem detalhado. Assiste aquelas partes que a gente falou, tá bom? E coloca aqui também nos comentários, você que está no YouTube, coloca nos comentários as perguntas que depois o Rubinho pode responder para você, tá bom? Vou abrir uma caixinha de pergunta. Hoje eu não vou não, mas eu vou botar o menino para dormir. Mas amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas e vocês perguntam. Pronto. Isso é bom. Mas presta atenção, gente. Presta atenção que a gente explicou para não perguntar de novo. E aí deixa eu também falar, do meu jabá aqui, eu fiz a campanha da minha livraria, da nossa livraria do nosso canal, ia acabar. Aí eu pedi para durar até amanhã. E a gente fez um kit com livros sobre contracepção e aborto, que está em promoção lá. Ei, então você pode um negócio. Eu vi que lançaram a Humana Vitae, comentada pelo padre, não sei se é pelo padre Paulo Ricardo ou pelo padre José Eduardo. Tu tem essa para vender na tua livraria? Cara, eu não sei os livros que tem na minha livraria. A Humana Vitae, mas porque é muito top, porque aqui tem mais de 5.000 livros, mas eu vi lá uma Humana Vitae mesmo lá, mas não sei se essa é comentada. Uma edição top, então você... bonitinha, de capa dura, é muito boa, muito legal. Um pouco grande assim, tá lá. Gente, vocês dão uma olhadinha lá, tem um link aqui no YouTube
E no Instagram, aqui no na minha bio, tem o link lá, dá uma olhadinha lá, que a gente colocou alguns livros sobre esse assunto lá em promoção, tá bom? Show. Receber a bênção, Na hora. nossa Gosto. proteção está no nome do Senhor, Fez o céu e a terra. Deus esteja convosco, Ele está no meio de nós. abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Para louvado. sempre. Obrigado, Rubinho. Tchau, Padre Léo. Boa noite, Um pessoal. abraço, Ana Marília, e um beijo nas crianças. Tá certo.